Imagine um ser tão antigo e tão poderoso que sua simples existência faz os heróis mais corajosos tremerem. Um ser nascido das trevas primordiais, anterior à luz, anterior à própria criação. Hoje, vamos mergulhar no universo sombrio de Knu, o deus das trevas, o rei dos simbiontes, o criador de um dos mais temíveis exércitos do multiverso Marvel. Prepare-se para uma jornada através das sombras mais profundas da existência, onde um ser supremo desafia todos os conceitos de criação e destruição. Antes da luz, antes do tempo, antes de qualquer coisa que possamos compreender, existia apenas o vazio absoluto. E nesse vazio, nasceu Knu, uma entidade tão antiga que sua existência desafia qualquer conceito de origem que a mente humana possa conceber. Imagine um ser que não apenas existia na escuridão, mas era a própria escuridão encarnada, um Deus primordial cujo primeiro suspiro foi de puro ódio contra a criação. Quando os primeiros raios de luz começaram a romper o véu da existência, Knu reagiu com uma fúria que faria tremer até os deuses mais poderosos. Ele não era apenas um ser de sombras, mas o Senhor absoluto do nada, e essa invasão de luz em seu domínio despertou nele uma raiva cósmica sem precedentes. Foi neste momento que Knu forjou sua primeira e mais terrível criação, a Espada das Trevas, uma arma nascida de seu próprio sangue divino e das sombras mais profundas do universo. Esta espada não era um mero instrumento de guerra, mas uma extensão da própria essência de Knu. Criada com um ódio tão profundo que podia cortar através da realidade, ela representava sua rejeição total da luz, da criação e de qualquer forma de existência que não fosse as trevas absolutas. Com esta espada, Knu começou sua primeira guerra contra o universo nascente, decepando mundos, destruindo civilizações antes mesmo que elas pudessem realmente existir. Mas a verdadeira genialidade maligna de Knu estava por vir. Percebendo que precisava de um exército para combater a luz crescente, ele criou os simbiotes, organismos parasitários nascidos de sua própria escuridão. Cada simbiotes carregava um fragmento de seu ódio primordial, uma extensão de sua vontade de destruição. Eles não eram apenas criaturas de guerra, mas verdadeiras manifestações físicas do vazio que Knu representava. A criação dos simbiotes mudou tudo. Estas criaturas podiam se fundir com praticamente qualquer ser vivo, transformando-os em máquinas de destruição absolutas. Cada hospedeiro se tornava uma arma viva, controlada pela essência negra de Knu. Imagine o poder de um ser que pode transformar qualquer criatura em um soldado instantâneo, uma extensão de sua vontade destrutiva. Os simbiotes se espalharam pelo universo como um câncer cósmico, consumindo mundos, raças e civilizações inteiras. O mais fascinante na origem de Knu é como ele representa algo além de um vilão tradicional. Ele é uma força primordial, um conceito de destruição tão puro que transcende a compreensão moral de bem e mal. Não era apenas sobre destruir, mas sobre negar a própria existência. Cada simbiote criado era um grito de rejeição contra a luz, contra a criação, contra a ideia de que algo poderia existir além da escuridão original. Sua história é uma narrativa de rebelião cósmica. Quando os deuses e entidades celestiais tentaram conter Knu, ele respondeu com uma violência que faria os mais poderosos seres tremerem. Ele não era apenas um deus das trevas, mas o deus que desafiava a própria ideia de criação. Cada batalha, cada mundo destruído, cada civilização consumida era uma declaração: o vazio original deveria prevalecer. A origem de Knu não é apenas uma história de um vilão, mas uma mitologia cósmica que desafia nossa compreensão de existência. Ele representa o medo primordial do desconhecido, a escuridão que existe antes de qualquer luz, o vazio que existe antes de qualquer criação. Um ser tão antigo que sua simples existência é um mistério, tão poderoso que pode fazer impérios inteiros desaparecerem com um único pensamento. E assim, das profundezas do nada, Knu emergiu, não como um conquistador, mas como a própria negação da existência. Seu exército de simbiotes se espalharia pelo universo, uma força tão devastadora que mesmo os maiores heróis tremeriam diante de sua presença. A origem de Knu não é apenas um começo, é um grito de guerra contra toda a criação, um lembrete de que, nas sombras mais profundas do universo, algo sempre espera para consumir a luz. A jornada de Knu através dos quadrinhos Marvel não é simplesmente uma narrativa de vilania, mas uma saga épica que redefiniu os limites da destruição cósmica. Suas histórias não são apenas arcos de batalha, mas verdadeiras sinfonias de caos universal, onde cada página conta uma história de poder absoluto e aniquilação total. Para entender a magnitude de Knu, precisamos mergulhar nos momentos mais impactantes que marcaram sua trajetória nos universos Marvel. O primeiro grande momento que verdadeiramente revelou a extensão do poder de Knu foi durante o arco Absolute Carnage, uma história que abalou os alicerces do universo Marvel. Neste épico confronto, Knu não era apenas um antagonista, mas uma força de destruição apocalíptica que ameaçava consumir toda a existência.
Imagine um ser tão poderoso que sua simples presença fazia os heróis mais poderosos tremerem, um deus das trevas cuja simples respiração podia apagar mundos inteiros. Durante este arco, Knu revelou seu verdadeiro plano. Não era apenas sobre conquistar, mas sobre completa aniquilação. Ele literalmente construiu um planeta-nave feito inteiramente de simbiotes, uma máquina de guerra cósmica que desafiava qualquer compreensão de tecnologia ou poder. Cada centímetro desta nave era uma manifestação de seu ódio primordial, um instrumento de destruição tão vasto que podia engolir sistemas solares inteiros. A invasão da Terra se tornou o ponto alto de sua saga. Não era uma invasão comum, mas uma declaração de guerra contra a própria existência. Knu trouxe consigo um exército de simbiotes tão vasto que bloqueava literalmente a luz das estrelas. Imagine a Terra sendo consumida por uma escuridão tão densa que nem mesmo os raios solares conseguiam penetrar. Os heróis Marvel se viram diante de um inimigo que não podia ser derrotado por meios convencionais, um ser que representava a própria negação da vida. Os Guardiões da Galáxia foram um dos primeiros grupos a enfrentar a ira total de Knu. Suas batalhas transcenderam os limites do que se poderia chamar de combate tradicional. Era como se duas forças cósmicas colidissem, cada golpe capaz de destruir planetas, cada confronto reescrevendo as leis da física. Thor, outro dos grandes guerreiros a enfrentar Knu, descobriu que nem mesmo os deuses estavam preparados para o nível de destruição que ele representava. Um momento particularmente impactante foi quando Knu revelou sua verdadeira forma de Deus das Trevas. Não era apenas um ser fisicamente imenso, mas uma entidade que podia literalmente se transformar na própria escuridão. Suas batalhas não eram lutas no sentido tradicional, mas confrontos que reescreviam a própria realidade. Cada movimento seu era uma negação da existência, cada ataque um grito contra a criação. A saga de Venom se tornou crucial nesta narrativa. Ed Brock, fundido com os simbiotes, seria ironicamente a chave para resistir a Knu. Era como se o próprio Criador enfrentasse sua criação mais evoluída, um confronto que ia muito além de uma simples batalha entre herói e vilão. Venom representava uma evolução do conceito original de simbiotes, uma criatura que havia transcendido o propósito original de Knu. Mas o verdadeiro gênio das histórias de Knu estava em sua capacidade de desafiar não apenas os heróis, mas o próprio conceito de narrativa de quadrinhos. Ele não era um vilão que podia ser derrotado por um golpe de sorte ou por um poder superior. Knu representava algo muito mais profundo, o medo primordial do vazio, a ameaça constante de que a escuridão sempre está à espreita, pronta para consumir a luz. Cada arco de história de Knu era mais do que uma batalha. Era uma reflexão sobre a natureza da existência, sobre os limites entre criação e destruição. Suas histórias nos faziam questionar: o que acontece quando a própria escuridão ganha consciência? O que resta quando um ser primordial decide que a existência não deveria ter acontecido? A narrativa de Knu nos quadrinhos Marvel não foi apenas sobre um vilão tentando conquistar o universo. Foi uma saga épica que redefiniu os limites do que podemos entender como poder, destruição e existência. Um lembrete constante de que, nas sombras mais profundas do universo, sempre existe algo esperando para consumir a luz, algo tão antigo e tão poderoso que desafia nossa própria compreensão de realidade. Os poderes de Knu desafiam completamente qualquer compreensão convencional de habilidades sobre-humanas. Ele não é simplesmente um vilão com superpoderes, mas uma força cósmica que personifica a própria escuridão primordial. Imagine um ser capaz de manipular a escuridão como se fosse uma extensão física de sua própria vontade, moldando as sombras em armas, armaduras e criaturas vivas que podem consumir mundos inteiros. A Espada das Trevas, sua primeira e mais icônica criação, não é apenas uma arma, mas uma manifestação física de seu poder absoluto. Forjada com seu próprio sangue divino e essência das sombras primordiais, esta espada pode cortar através da realidade como se fossem véus de tecido. Não existe barreira física ou dimensional que resista ao seu fio, não existe proteção que possa bloquear seu alcance devastador. Com um único golpe, Knu pode decepar dimensões, apagar civilizações e reescrever a própria estrutura do universo. Sua capacidade de manipulação da escuridão vai muito além de qualquer poder já visto nos quadrinhos Marvel. Knu pode literalmente transformar sombras em matéria sólida, criar construtos de pura escuridão que são tão reais e destrutivos quanto qualquer arma física. Ele pode formar armaduras impenetráveis, criar tentáculos de pura energia negra que podem envolver e consumir planetas inteiros, moldar a escuridão em qualquer forma que sua mente conceber. Os simbiotes são a mais terrível expressão de seu poder. Não são simplesmente criaturas parasitárias, mas extensões vivas de sua vontade cósmica. Cada símbolo carrega um fragmento do poder original de Knu, capaz de infectar, transformar e controlar praticamente qualquer ser vivo.
Imagine um exército que pode se expandir instantaneamente, onde cada novo membro se torna uma arma viva, completamente dedicada à destruição. Um único simbiote pode transformar um planeta indefeso em um campo de batalha apocalíptico em questão de segundos. A imortalidade de Knull não é apenas um poder, mas uma característica fundamental de sua existência. Ferimentos para ele são apenas momentâneos, uma piada cósmica contra qualquer tentativa de destruição. Seu corpo pode se regenerar de praticamente qualquer dano, transformando até mesmo as mais devastadoras ataques em novas manifestações de poder. Ele não apenas sobrevive, ele evolui a cada confronto, tornando-se ainda mais poderoso a cada tentativa de detê-lo. Sua conexão com a escuridão primordial lhe confere habilidades que transcendem a compreensão tradicional de poderes. Knull pode viajar através do vazio cósmico como se fosse seu habitat natural, respirar no espaço, existir onde nenhuma outra forma de vida poderia sobreviver. Ele pode criar portais dimensionais com um simples pensamento, atravessar barreiras entre realidades como se fossem cortinas de fumaça, desafiar todas as leis conhecidas da física. O controle de Knull sobre os simbiotes é tão profundo que ele pode literalmente orquestrar invasões em escalas galácticas com um único pensamento. Cada simbiote é uma extensão de sua consciência, uma célula em um corpo cósmico de destruição. Ele pode ver através dos olhos de cada criatura infectada, sentir cada movimento, coordenar ataques com uma precisão que desafia qualquer estratégia militar conhecida. Suas habilidades de manipulação cósmica vão além da destruição física. Knull pode corromper realidades, infectar universos inteiros com sua essência negra. Onde ele passa, a luz morre, a esperança se esvai, e a escuridão absoluta toma conta. Não é apenas um poder de destruição, mas um poder de negação total da existência. Knull não é um vilão que pode ser derrotado por força bruta ou por um plano estratégico tradicional. Ele é a personificação da escuridão primordial, um ser tão antigo e tão poderoso que sua simples existência é uma ameaça à própria ideia de criação. Seus poderes não são simplesmente habilidades, são um lembrete constante de que, nas sombras mais profundas do universo, sempre existe algo esperando para consumir a luz. No universo Marvel, Knull não é apenas um ser isolado, mas o centro de uma teia complexa de relações que definem o equilíbrio entre luz e escuridão. Seus aliados são tão temíveis quanto ele próprio, uma legião de criaturas nascidas de sua essência mais profunda, enquanto seus inimigos representam as forças mais poderosas que se erguem contra a destruição total. O exército de simbiotes é o principal aliado de Knull, não por escolha, mas por uma conexão quase simbiótica que transcende o conceito tradicional de lealdade. Carnage se destaca como o mais notório entre esses aliados, um simbiote tão corrompido e violento que serve como o tenente mais feroz de Knull. Não é apenas um soldado, mas uma extensão quase perfeita da vontade destrutiva de seu criador. Cada simbiote carrega um fragmento do ódio primordial de Knull, transformando-se em uma arma viva capaz de consumir mundos inteiros. Entre seus seguidores mais próximos, estão os simbiotes mais velhos e poderosos. Eles não são simplesmente criaturas de batalha, mas manifestações físicas de seu poder cósmico. Alguns simbiotes desenvolveram personalidades próprias, criando uma hierarquia complexa dentro do Exército das Trevas, onde cada membro luta para demonstrar seu valor aos olhos do Deus da Escuridão. Do outro lado, os inimigos de Knull representam o baluarte da esperança contra a destruição total. Thor se destaca como um dos maiores adversários, um deus que literalmente desafia a existência de Knull. As batalhas entre eles transcendem os limites da compreensão física, dois seres cósmicos cujos confrontos podem literalmente reescrever a realidade. Os Guardiões da Galáxia também se tornaram inimigos cruciais, lutando contra a invasão de Knull em múltiplas frentes, defendendo não apenas a Terra, mas todo o universo conhecido. Venom, ironicamente, se torna um dos inimigos mais importantes. Ed Brock, fundido com o simbiote, representa uma evolução que Knull jamais esperava. Não é apenas um inimigo, mas uma perfeita subversão do propósito original dos simbiotes. Onde Knull via apenas instrumentos de destruição, Venom encontrou uma forma de coexistência, de heroísmo. Esta traição, este desvio de propósito, tornou Venom um alvo pessoal para Knull, uma afronta direta à sua visão de existência. Os Vingadores, obviamente, não ficaram de fora desta batalha cósmica. Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, cada um deles enfrentou de alguma forma a ameaça representada por Knull. Suas batalhas não eram apenas confrontos físicos, mas lutas pela própria ideia de esperança, de criação contra a destruição. Cada herói carregava consigo não apenas poder, mas a determinação de impedir que a escuridão consumisse tudo o que conheciam. Curiosamente, alguns dos maiores inimigos de Knull vieram de lugares inesperados.
Celestiais, seres cósmicos de poder incompreensível, também se voltaram contra ele. Estas entidades primordiais viam em Knu uma ameaça não apenas aos universos existentes, mas à própria ideia de criação. Batalhas entre Knu e estes seres transcendiam qualquer compreensão humana, confrontos que podiam literalmente redesenhar a estrutura do multiverso. A relação de Knu com seus aliados e inimigos nunca foi simplesmente sobre bem contra o mal. Era uma guerra existencial, um confronto entre a escuridão primordial e tudo o que existe. Cada simbiote, cada herói, cada ser cósmico era apenas uma peça em um jogo muito maior, uma batalha que definia os limites da própria existência. No fim, o que tornava as relações de Knu tão fascinantes era sua natureza absoluta. Não havia meio-termo, não havia negociação. Eram alianças de pura destruição ou resistência total. Um lembrete constante de que, no universo Marvel, as batalhas mais importantes são travadas nas sombras, muito além do que os olhos podem ver ou a mente pode compreender. Knu não é apenas um vilão, é uma força cósmica que desafia nossa compreensão de bem e mal. Uma entidade tão antiga quanto o próprio vazio, tão poderosa que pode fazer impérios inteiros desaparecerem com um único pensamento. Se você gostou dessa viagem pelas sombras, não esquece de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal. Até o próximo mergulho no universo Marvel.